Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar do assunto de segurança do trabalho, né? Nós vamos falar sobre os riscos ocupacionais. O que seria aí quais seriam os riscos ocupacionais de segurança do trabalho que a gente tem? Vai ser o tema da aula de hoje, tá bom? Eu separei aqui um videozinho que fala sobre os principais riscos que a gente tem, né, no trabalho. E eu gostaria aqui de estar compartilhando aqui com vocês esse vídeo.
Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, dar aquela compartilhada, dar aquele like, porque nós temos... Então, pessoal, o vídeo que eu passei aí, ele faz um resumo aí de todos os riscos, né, que a gente vai estudar, né? Os químicos, físicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes, né? Todos os riscos que a gente vai estar estudando, né? De uma maneira bem divertida aí. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os riscos, né? Os tipos de risco e vamos falar um pouquinho de acidentes. É isso que eu programei para hoje. Aí nós temos aqui algumas legislações, né, que falam sobre a parte de riscos de trabalho, né? Começou em 77, né? Essa primeira lei. Depois, em 78, teve uma atualização. E agora, em 94, com as NRs, né? Foram criadas as normas regulamentadoras. Em 94, e desde então a gente vem seguindo essas legislações. Bom, o que se entende como risco? Considera-se uma ou mais condições de uma variável com potencial causa para causar danos. Esses danos podem ser entendidos como lesões a pessoas, avarias em equipamentos, estruturas, perda de material em processo de produção, redução da capacidade de desempenho de uma função pré-determinada. Havendo risco, haverá a possibilidade de ocorrerem efeitos adversos. Que se entende como perigo, expressa a exposição a um risco que tende a causar o dano, né? Existem coisas que apresentam risco, mas não apresentam perigo eminente. Por exemplo, o núcleo da Terra. O núcleo da Terra a gente tem risco físico, porque é extremamente quente, mas ele não tem perigo, porque ninguém consegue chegar no núcleo da Terra. Ele está muito longe da gente, né? Assim como o espaço, por exemplo, termosfera, que é uma das camadas mais externas da nossa atmosfera, também não tem risco nenhum, né? Não tem perigo nenhum. Há um risco, se você for lá, temperaturas a 1000 graus, acima de 1000 graus, mas não tem perigo porque ninguém vai passar por ali, né? Mesmo um aeroplano não vai conseguir chegar naquela altura. O dano diz respeito à gravidade da lesão ou à perda física, funcional ou econômica, que podem resultar na perda de controle sobre determinado risco. Então a gente tem o risco, né, de armazenar produtos químicos, e a gente tem o dano, né, e também o perigo desse produto entrar em ignição e causar um dano. A gente tem os limites de tolerância, concentração e intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Por exemplo, um trabalhador que trabalha com chumbo. Não, vamos dar um exemplo de vocês: enxofre. Queimando enxofre, existe um risco de contaminação por enxofre, por gases de enxofre. Mas se a concentração for baixa, existem controles, né, desse enxofre, então esse trabalhador não vai ter perigo, vai existir o risco, mas não vai ter perigo, porque ele vai estar dentro do limite de tolerância. Cada substância tem um limite de tolerância diferente. Se você pegar o enxofre, os gases de enxofre são muito mais tóxicos do que os gases do carbono, gás carbônico, por exemplo. Fatores que podem influenciar na saúde do trabalhador. Aqui nós temos trabalhador, tempo de exposição.
do agente, que nós estamos respiramos uma certa quantidade de ar, né? Por exemplo, tá? Pode ser outros tipos de contato. Respiramos uma certa quantidade de ar. Se a gente tiver um agente químico, nós vamos inalar uma certa quantidade desse agente de acordo com o tempo que a gente ficar naquele local, né? A quantidade de ar que a gente ingerir. E respiração, infelizmente, não dá para parar de respirar, né? Nós temos que respirar. Então, concentração, intensidade, natureza do risco. Estamos falando de todos os riscos aqui, né? Eu dei um exemplo de uma contaminação, mas pode ser vibração. Lá no filme tinha lá o cara com uma britadeira, né? E passava sempre um reloginho, contando o tempo dele exposto àquele risco de vibração. Então, existe intensidade de vibração, muita vibração, pouca vibração, e o tempo que ele vai estar exposto. E tem também indivíduo para indivíduo, né? Sensibilidade. Tem que se pegar o, o risco maior, né? O indivíduo mais sensível é o mais importante de ser estudado. Como se classificam os riscos ocupacionais e a padronização por cores? Então a gente tem a cor azul, os riscos de acidentes. Lá no vídeo também aparecia essas cores. Risco ergonômico, amarelo, risco biológico, marrom, risco químico, vermelho, e risco físico, verde. Bom que está escrito, porque eu sou um pouco ruim para identificar algumas cores aí. Riscos de acidentes. Então, hoje nós vamos falar só de riscos de acidentes. Riscos mecânicos ou de acidentes ocorrem em função das condições físicas do ambiente físico de trabalho e tecnológicas impróprias, capazes de colocar em perigo a integridade física do trabalhador. No caso aqui é um torno, né? É um torno aqui, tudo bagunçado, fio, fiação, não tem proteção nenhuma, não tem proteção aqui na, na ferramenta do torno, tá bem bagunçado, né? Bem perigoso, não tem iluminação, vários detalhes aí que a gente pode pegar como risco de acidente. Então a gente tem arranjo físico inadequado, falta de um layout de trabalho. A gente precisa ter um layout de trabalho para poder ter não ter esse risco. Se você entrar numa sala de aula, as carteiras estiverem todas bagunçadas, a gente tem um risco por as carteiras estarem bagunçadas. Imagina numa situação de incêndio, você tem que sair correndo da sala, não consegue sair porque não tem saída, fica difícil. E imagina que tem um agente químico ali naquela sala que, se você ficar mais do que 1 minuto, você vai entrar em óbito. Então, esse arranjo físico vai atrapalhar e vai te expor a esse risco. O agente, arranjo físico inadequado, disposição irracional de máquinas, isso eu já falei, né? Consequência, acidentes, desgastes físicos excessivos, etc. Agente, máquinas e equipamentos sem proteção, defeito ou ausência na proteção de partes perigosas de máquinas e equipamentos. Consequência, acidentes graves, esmagamentos, perfurações. Isso em fábricas que não trabalham com proteção, com um sistema lá de gerenciamento, né, um setor da parte de segurança do trabalho, é bem comum acontecer. Eletricidade, deficiência nas instalações elétricas, fios e cabos desencapados, utilização de chaves elétricas tipo faca, improvisações, gambiarras, leva ao acidente elétrico. Consequência, curto-circuitos, choque elétrico, incêndios, queimaduras, acidentes fatais e entre outros aí. Então pode ter um dano físico e um dano material também, né? Para a indústria. Agente, perigo de incêndio ou explosão.
Situações envolvendo produtos de alta inflamabilidade, gasolina, álcool, solventes. Consequência: queimaduras, incêndios, explosões. Risco de acidente, tá? A gasolina é um produto químico, porém ela também apresenta risco de acidente por queima, por explosão ou incêndio. Armazenamento inadequado, incompatibilidade entre quantidade de produto e local de armazenamento. Também um risco de acidente. Você guardar um produto incompatível para o local, uma quantidade muito grande. Consequência: incêndio, desmoronamento, dificuldade de acesso ou fuga em caso de emergência no local e etc. Também tem isso, às vezes você armazena coisas e depois dá um tiro no pé, porque você vai querer sair daquele ambiente rapidamente. Imagina se for uma substância química que está poluindo o ambiente e você não consegue sair de lá. Aí você tem um acidente, né? Animais peçonhentos, animais portadores de substâncias venenosas, cobras, escorpiões, animais portadores de substâncias alérgicas que possam atacar o homem. Consequência: alergia, irritações e morte, né? Em alguns dos casos, né? Picada de cobra, por exemplo, até de escorpião, dependendo do tamanho da pessoa que for picada. Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes: situações envolvendo transporte de materiais, edificações com defeito, deficiência de equipamentos de combate a incêndio, ausência ou inadequação de equipamento de proteção individual, EPIs, matéria-prima sem especificação e etc. Consequência: acidentes, ações desorganizadas nas emergências, quedas de materiais, né? Então a gente tem, nesse caso aqui, pode ter, por exemplo, uma queda de material, né? Por no transporte. Isso é muito importante no caso de pontes rolantes, onde você issa o material, né? Então ali você tem o risco de acidente, tem que identificar aquela área, fazer um treinamento com as pessoas, usar EPIs, né? No caso capacete, se for o caso, né? Tem locais que você manuseia materiais, podem cair no pé, então você usa botas, né? Eu vou falar sobre EPIs mais para frente. Bom, a apresentação chegou ao fim aqui, eram 17 slides, né? E o objetivo era falar um pouquinho da introdução dos tipos de riscos e os conceitos, tá bom? Depois eu vou colocar algumas questões lá para avaliação, certo? Então, eu espero vocês no horário da aula, tá, pessoal? Até mais.